Olá, queridos alunos, queridas alunas. Essa é uma videoaula de apoio para os nossos alunos do sétimo ano e o nosso assunto hoje será sobre a escravidão antiga e servidão medieval, que foi o assunto da nossa primeira aula. Eu sou o professor Josué Nunes, sejam todos bem-vindos. Como você sabe, o estudo da história ele é fundamental para entendermos nosso lugar no mundo. Nosso lugar como agente transformador da nossa sociedade. Quando nós conhecemos a história, nós nos tornamos capazes de entender melhor o nosso presente e projetarmos assim o nosso futuro. Os acontecimentos históricos, eles estão entrelaçados e repercutem uns nos outros. Não há um fato isolado na história. E nós iremos estudar como acontecia a servidão e o trabalho escravo antigamente e nos tempos modernos. Também iremos analisar as consequências do trabalho escravo africano na história do Brasil. Atualmente, a maioria das sociedades reconhece que todas as pessoas elas são livres. Elas têm direito de aceitar ou recusar um trabalho e ela faz isso livremente e ela pode escolher a profissão que ela desejar. Entretanto, a conquista legal desses direitos é muito recente na história. Você que já estudou os regimes de trabalhos forçados, que privam o trabalhador da liberdade de escolher o tipo de trabalho que ele deseja, de exercer e abandonar a hora que ele quiser, você vai perceber que esse tipo de trabalho é a escravidão, amplamente praticada em Atenas e também na Roma antiga. E a servidão, que predominava em Esparta e na Europa medieval. Você deve se lembrar a diferença entre essas duas formas de trabalho. O escravo, por definição, é aquele que perdeu a liberdade ou que já nasceu sem ela. Ele não é livre para escolher seu trabalho, deslocar-se livremente e decidir sobre sua vida. Não é dono da sua pessoa. Logicamente, a condição do escravo variou de uma sociedade para outra. Inclusive, em uma mesma sociedade, dependendo de quem seria o dono daquele escravo. Mas, a rigor, a escravidão é o extremo da violência contra um indivíduo, porque retira dele a soberania sobre a sua própria vida. Além de não ser livre, o indivíduo escravizado é uma propriedade de um senhor. Pode ser utilizado na agricultura, nas minas, nos serviços domésticos, além de ser trocado, vendido ou alugado. Em Atenas, até as reformas ocorridas no século VI a.C., os escravizados eram pessoas empobrecidas que não conseguiam quitar as suas dívidas com os seus credores. Depois que essa prática foi abolida, os escravizados, eles passaram a ser estrangeiros capturados em guerras de conquista. Em Roma e em praticamente todo o mundo antigo, o critério para a escravização de uma pessoa não era a cor ou a sua etnia. Como a escravidão era imposta aos estrangeiros capturados em guerras, os escravizados poderiam vir da Europa, da África,
ou da Ásia. Embora tenham existido escravos na Europa durante a Idade Média, nesse período predominou uma outra forma de trabalho, que é o trabalho servil. E este trabalho servil, que variou de acordo com o local e a época, nós vamos ver que, em geral, o servo medieval estava preso à terra para o resto da sua vida. Arcava com todo o trabalho na propriedade senhorial e estava sujeito ao pagamento de vários impostos. Ele estava sob a autoridade do Senhor, a quem devia obediência e lealdade. Diferentemente da escravidão antiga e da escravidão moderna, os servos da Europa medieval, eles não eram propriedades do Senhor. Eles não podiam, por exemplo, ser vendidos. Tinham direito a uma parte da terra do senhorio e, segundo a justiça, sua condição não era de objeto ou de mero instrumento de trabalho. Assim como acontecia com os escravos, os servos não estavam submetidos às mesmas condições de trabalho. Os servos dos domínios, eles trabalhavam todo o tempo nos campos do Senhor e não só nos dias destinados à corveia. Já os camponeses, muito pobres, chamados de fronteiriços, eles tinham apenas pequenos pedaços de terra nas proximidades das aldeias. Em uma condição mais precária, viviam os aldeões, que trabalhavam por contrato para os senhores em troca de comida. A escravidão, pouco praticada na Europa medieval, dominará a cena das terras ligadas pelo Oceano Atlântico a partir das viagens marítimas portuguesas.